Fala pessoal, um investidor aqui lançando mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou falar sobre o Banco Itaú. Mas antes de passar para o conteúdo, eu queria que você desse um like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber notificações com novos vídeos. Valeu! Mas antes de passar para os resultados do Itaú, eu queria falar um pouco sobre o banco. O Itaú é o maior banco privado do Brasil e também durante alguns meses já foi a empresa mais valiosa do Brasil, com um valor de mercado na faixa de 40 a 50 bilhões de dólares. Tem praticamente 100 mil funcionários e atua em 5 países da América Latina e não só no Brasil. Além disso, o Itaú conta com cerca de 3.026 agências físicas. Além disso, o Itaú lançou o seu serviço de banco digital, que é chamado de IT, que vai servir para concorrer com bancos, a exemplo de Banco Inter e XP, e também o Nubank. E o IT tem cerca de 18,3 milhões de clientes cadastrados. Além disso, o Itaú também lançou a sua plataforma de investimentos, que vai ser uma corretora de investimentos, que também vai concorrer com corretoras, a exemplo de XP, Rico, Clear, entre outros. E a Ion já tem cerca de 458 mil clientes. Além disso, o Itaú tem vários parceiros. A gente pode ver aqui em destaque que são empresas que fazem parte do grupo Itaú, só que as empresas abaixo são empresas que têm parceria com o banco. Então, caso você tenha conta no Banco Itaú, você consegue algum tipo de facilidade. Então, a gente pode destacar aqui empresas como Smiles, né, que é a aviação, Samsung, que é de eletrônicos, Magalu, também eletroeletrônicos. Então, caso você tenha uma conta corrente no Banco Itaú, é possível que você tenha descontos, cashbacks ou alguma facilidade para adquirir produtos das lojas parceiras. Passando agora para os resultados do banco, a gente vai ver que o produto bancário do Itaú, que é a receita total da empresa, foi cerca de 35 bilhões de reais. Então foi um crescimento de cerca de 6,7% em relação ao primeiro período do ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, o segundo trimestre de 2022, o banco teve um acréscimo de cerca de 16,2%, que é um crescimento bem expressivo se a gente for comparar apenas um ano de diferença. Além disso, se a gente for ver o resultado acumulado do ano, o banco também teve crescimento, que foi cerca de 14% em relação ao primeiro semestre de 2021. Além disso, o lucro líquido do banco foi cerca de 7,7 bilhões de reais, que também teve um crescimento em relação ao primeiro período desse ano. E se a gente for comparar o lucro em relação ao segundo trimestre do ano passado, também teve um crescimento de cerca de 17,4%. Além disso, acumulado do ano, o Itaú teve um crescimento de cerca de 16% em relação ao seu lucro. Passando agora para a evolução da receita do banco, que é a sua margem financeira, que é basicamente a operação principal do banco, que é emprestar dinheiro e receber de volta com juros. Então, o Itaú passou de uma margem de 20 bilhões no primeiro trimestre desse ano para cerca de 22 bilhões de reais. Isso se deveu mais ao fato das operações sensíveis a spread crescerem, que foi de cerca de 18,3 bilhões para 19,19 bilhões. Então, caso você ainda não saiba como funciona o spread bancário, eu vou colocar aqui no card e na descrição o vídeo que eu explico no detalhe como funciona essa operação. E continuando, o índice de Basileia, que eu também vou colocar uma descrição do vídeo, que eu explico no detalhe o que significa esse índice e como ele é composto, passou de cerca de 11,1% para 12,6%. Então, se a gente for observar, o capital próprio se manteve em 11,1%, que o capital próprio seria as próprias ações do banco, e o capital complementar seria valores que o banco tem a receber. E passando agora para a carteira de crédito do Itaú, a gente pode ver que é uma carteira trilionária, né? Porque tem cerca de 1 trilhão e 84 bilhões de reais. E o que seria a carteira de crédito? Seria a quantidade de dinheiro que o banco tem para financiar certas atividades. Então a gente pode ver que a carteira de crédito para pessoas físicas é cerca de 372 bilhões de reais, micro, pequenas e médias empresas cerca de 162 bilhões, grandes empresas 341 e também para a América Latina cerca de 207 bilhões de reais. Lembrando que a carteira de crédito do Itaú é a maior do Brasil. E partindo agora para o índice de inadimplência, que representa a qualidade do crédito do banco, porque além de emprestar, é necessário que o banco tenha uma certa certeza de que vai receber esse dinheiro de volta. Então a gente pode ver que a inadimplência entre 15 a 90 dias do banco, em relação a 2019, né, segundo trimestre de 2019 foi cerca de 2,5% na média, e agora cerca de 2,1%. E passando para a inadimplência maior que 90 dias, a gente tem que, no mesmo período
junho de 2019 foi cerca de 2,9% e agora é cerca de 2,7%. Lembrando que esse é o índice total. A gente também pode ver aqui a inadimplência a nível Brasil e também a nível América Latina. E partindo agora para os indicadores da carteira de renda passiva, caso você ainda não conheça esse conceito, eu vou colocar aqui na descrição um vídeo que eu explico como você pode encontrar empresas que são boas pagadoras de dividendos e também quais indicadores você deve analisar. E então a gente pode ver que o Itaú ele está na bolsa com dois códigos, dois tickers, que são ITUB3 e ITUB4. Eu vou analisar aqui o ITUB3 porque ele tem um percentual de dividend yield um pouco maior. Então o ITUB3 está sendo negociado a cerca de R$ 24,67 no momento de gravação desse vídeo. Então a gente pode ver que o dividend yield do banco é cerca de 3,22%, é um dividend yield baixo. O PL é cerca de 9,07%, é um pouco alto para comparação dos outros bancos, né, os outros grandes bancos aqui no Brasil. O preço sobre o valor patrimonial é cerca de 1,54%. Isso significa que a ação do Itaú está sendo negociada 54% maior do que o seu valor de patrimônio. Então a gente pode ver o preço sobre a EBITDA, que é cerca de 5,56%, que o EBITDA representa as operações financeiras do banco, sem contar amortização, impostos e também depreciação dos ativos. O preço sobre a EBITDA é cerca de 6,23%, que também conta a operação da empresa, só que também leva em consideração os impostos e amortização. O valor patrimonial da ação seria cerca de 16,04. Então, quando você compara esse valor patrimonial com o preço de negociação, você chega naquele resultado ali que é o P sobre VP. E além disso, o lucro por ação é cerca de R$ 2,73. E continuando, a gente pode ver aqui que a dívida líquida sobre o PL e a dívida líquida sobre o EBITDA não são considerados. Por quê? Porque banco não tem dívida. Os bancos são aqueles que provêm capital para as empresas realizarem essas operações. Então não faz sentido o banco ser endividado. E continuando, a margem bruta do Itaú é cerca de 59,36%. O ROI, que seria o retorno sobre o patrimônio líquido, é cerca de 17,03%. E o crescimento da receita nos últimos 5 anos foi cerca de 2,26%. E o crescimento dos lucros foi cerca de 4,37%. O crescimento dos lucros não foi tão expressivo assim, porém a receita do banco subiu. Se a gente for analisar outros bancos, eles tiveram uma queda na sua receita, porém seus lucros subiram muito. O que é que isso significa? Significa que mesmo que a receita do banco tenha caído, eles conseguiram reverter essa perda com a diminuição de suas despesas. E agora, analisando o payout da empresa, a gente pode ver que nos últimos 5 anos o payout do Itaú foi bem inconsistente, né? Oscilou bastante. Porque a gente pode ver aqui em 2018 que o payout foi cerca de 90%. Isso significa que 90% do lucro líquido do Itaú foi pago em dividendos. Então o payout, na minha opinião, alto demais. Por quê? Porque a empresa ficou apenas com 10% do seu lucro para expandir sua operação. Então a gente pode ver também que de 2020 para cá, o Itaú provavelmente mudou sua política de payout, né, de distribuição de dividendos. Por quê? Porque aqui, até o momento, em relação a 2020 e 2021, o banco teve um payout de menos de 30%. É claro que esse payout também foi repercussão da pandemia, né, que os bancos tiveram que reter uma parte dos seus lucros para possíveis inadimplências, possíveis calotes. Porém, o banco já conseguiu se recuperar e, de fato, eu acredito que o payout do Itaú vai ser cada vez menor. Menor no sentido de que não vai ser próximo de 90%, como já foi há tempos atrás, porém acredito que será sempre abaixo de 50%. E por fim, queria mostrar os últimos proventos pagos pelo Itaú, que foram cerca de 30 centavos por ação, lembrando que foram pagos na forma de juros sobre capital próprio. Isso significa que existe retenção de 15% do imposto de renda. Então o Itaú pagou cerca de 26 centavos por ação. Esses valores foram pagos no dia 30 de agosto de 2022 e tinha direito a receber esse juros sobre capital próprio quem comprou a ação do banco até o dia 18 de agosto. Eu coloquei aqui ao lado os dividendos pagos nos últimos 5 anos pelo Itaú. Então a gente pode ver que os dividendos caíram bastante, né, em relação a 2018 e 2029, por exemplo. Porém, eu acredito que seja uma nova política do banco que decidiu diminuir o valor distribuído do payout, né, o valor distribuído do lucro líquido, para tentar expandir a sua operação. Então é isso, pessoal, mais um vídeo chegando ao fim, espero que você tenha gostado. Caso você tenha algum comentário, alguma dúvida, pergunta lá no comentário que eu vou te responder.
Agora eu queria te pedir um like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Valeu!